Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este 12º domingo do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 18 a 24. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: "Quem diz o povo que eu sou?" Eles responderam: "Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou." Mas Jesus perguntou: "E vós quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "O Cristo de Deus." Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: "O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia." Depois Jesus disse a todos: "Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará." Amados e amadas de Deus, o texto do Evangelho se inicia mostrando que este é o momento central, um momento importante no ministério de Jesus. Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Isto é típico do Evangelho de São Lucas, apresentar nos momentos centrais do seu ministério, nos momentos importantes do seu ministério, Jesus rezando. Jesus está rezando, os discípulos estavam com Jesus. E o que faz Jesus então? Jesus faz uma pergunta para os discípulos: "Quem diz o povo que eu sou?" Amados e amadas de Deus, Jesus quer saber a opinião do povo. O que o povo diz sobre ele? É claro que o povo tinha alguma percepção sobre Jesus, tanto que os discípulos vão dizer aquilo que o povo pensava. O povo colocava Jesus na perspectiva de um dos grandes profetas, desde João Batista até um dos antigos profetas que ressuscitou. Eles respondem: uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Colocam Jesus na perspectiva de um dos grandes profetas no Antigo Testamento que tinha ressuscitado. Quanto a Elias, tinha toda uma expectativa da volta de Elias, ou algum dos antigos profetas que ressuscitou. O que o povo pensa sobre Jesus? O povo pensa que é um dos grandes profetas que voltou, que ressuscitou. O povo coloca Jesus na perspectiva de um dos grandes profetas. O povo lê Jesus na perspectiva dos profetas. Continua o Evangelho, mas Jesus perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Amados e amadas de Deus, se percebermos bem, o cerco vai afunilando. Jesus agora pergunta para os discípulos: "E vocês que estão comigo, vocês que caminham pelas estradas da Palestina comigo, vocês que estão perto de mim, vocês que escutam a minha pregação, vocês que veem os milagres que eu realizo, os sinais que eu realizo, e vós quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "O Cristo de Deus." Amados e amadas de Deus, Pedro responde que Jesus é ungido de Deus, que Jesus é o Messias, o Cristo. O Cristo quer dizer ungido, o Messias, que ele é o Messias, que ele é o Messias que vem de Deus, o Messias de Deus. No fundo, amados e amadas de Deus, a resposta de Pedro, ou na resposta de Pedro, está a expectativa do messianismo do Antigo Testamento, do messianismo daquele tempo. Quando Pedro responde que Jesus é o Messias, responde que Jesus é aquele personagem que o Antigo Testamento falava, que o judaísmo do tempo de Jesus esperava. Jesus é o Cristo de Deus. O Evangelho diz:
Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Amados e amadas de Deus, Jesus é o Messias, mas é o Messias que deve sofrer, é o Messias que deve ir a Jerusalém, deve ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, deve morrer, deve ser morto, deve ressuscitar. Quer dizer, é o Messias servo, é o Messias que veio para fazer da sua vida um dom de amor, um dom de serviço, pela salvação da humanidade. Jesus é sim o Messias, mas é o Messias servo. Claro que na literatura daquele tempo, nas expectativas messiânicas, não tinha essa figura do Messias e do Messias servo. Vocês me perguntam: Dom Paulo, mas tem todos os textos do servo sofredor do profeta Isaías. Mas a grande pergunta que deve ser colocada é: esses textos eram lidos no tempo de Jesus como textos messiânicos? Essa é a questão. Quer dizer, não se tinha na expectativa do Messias naquele tempo, o Messias como o Messias sofredor, o Messias como alguém que morresse, alguém que ressuscitasse. E Jesus mostra que este é o seu messianismo. Ele é o Messias, é o Filho de Deus, mas o Messias servo, o Messias sofredor, o Messias que deve fazer da sua vida um dom de amor, um dom de serviço, pela salvação de todos, pela salvação da humanidade. E continua: depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Amados e amadas de Deus, Jesus mostra que o seu caminho é o caminho do serviço, ele é o Messias servo, mas ele mostra agora também que quem quiser segui-lo, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Quer dizer, Jesus diz que quem quiser segui-lo é preciso tomar a cruz e ir atrás de Jesus. Aqui tem a figura do discípulo. Quem é o discípulo? O discípulo é aquela que vai atrás de Jesus, tomando as feições de Jesus. E Jesus mostra mais, que é preciso perder a vida como ele. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quer dizer, quem segura a sua vida ansiosamente perde a vida, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Quer dizer, quem faz da vida um dom de amor por causa de Jesus, este ganha a vida, este verdadeiramente salva a sua vida. Amados e amadas de Deus, esse texto nos ajuda a nos encontrarmos verdadeiramente com Jesus. Esse texto nos ajuda a nos encontrarmos com o mistério de Jesus. Cada um de nós deve se perguntar hoje também, cada um de nós deve responder esta pergunta: quem é Jesus para mim? Jesus pergunta para os discípulos: e vós quem dizeis que eu sou? Essa pergunta hoje é dirigida a cada um de nós. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus que morreu e ressuscitou, realizou a nossa salvação e que me chama, me interpela a me colocar num processo bonito de seguimento como seu discípulo, sua discípula. Jesus é verdadeiramente para mim o Filho de Deus? Ou Jesus é mais um guru? Jesus é alguém até importante, mas um sábio, é alguém que tem uma importância, mas eu não o reconheço e o vejo como Filho de Deus? Quem é Jesus para mim? Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, o meu Salvador, o meu Senhor, aquele que me interpela, aquele que quer verdadeiramente me colocar num processo de seguimento como discípulo, como discípula. Jesus é verdadeiramente o meu Salvador. Jesus é o tudo para mim. Quem é Jesus para mim? A pergunta que Jesus faz para os discípulos deve ser respondida também por cada um de nós. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para mim? Amados e amadas de Deus,
É importante esta centralidade de Jesus na nossa vida. É importante o encontro com a pessoa de Jesus. E quem verdadeiramente se encontrou com a pessoa de Jesus e se tornou discípulo, discípula de Jesus Cristo, segue Jesus. Quem se encontrou com Jesus, quem verdadeiramente segue Jesus, anuncia Jesus. Leva também o amor de Jesus para os outros e para as outras. E como isso é importante. Nós vivemos uma sociedade hoje onde já há muitas pessoas que não se encontraram com o amor de Jesus. E não se encontrarão se nós, que somos católicos, que somos cristãos, não lhes apresentarmos Jesus, não lhes falarmos do amor de Jesus, amor que interpela a nossa vida, amor que dá sentido à nossa vida, à nossa existência, amor que salva a nossa vida, amor que nos faz viver com esperança. Que o encontro com essa palavra de Deus neste domingo nos ajude a vivermos como verdadeiros discípulos, discípulas de Jesus Cristo, nos ajude verdadeiramente a sermos anunciadores de Jesus Cristo, a sermos discípulos missionários, nos ajude verdadeiramente a manifestarmos para os outros e para as outras a face bonita de Cristo, uma face bonita que convida ao seguimento, que interpela, que salva a nossa vida, a nossa existência. Que você tenha um domingo muito abençoado, que desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.